A Freira 2 é a sequência do longa que nos mostra Valak, esse tinhoso que já nos deixou em choque em outras produções do Invocaverso. Inclusive tem a parte 1 já no canal aí sobre a saga, né, a cronologia Invocaverso, se vocês quiserem conferir, está bem legal esse vídeo. Mas hoje nós vamos conferir aí o que eu achei desse filme, primeiro sem spoilers e depois com muito spoilers. Então a segunda parte desse vídeo vai estar bem interessante aí para quem já assistiu o filme. Não esqueçam de deixar o like no final do vídeo se gostarem do conteúdo, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é muito legal e recomenda para outras pessoas. Também se inscreve no canal porque aí vocês não perdem nenhum vídeo aqui que eu vou fazer e tudo mais, né? Bom, é isso, vamos ao conteúdo, vamos logo ao que interessa. A Freira 2 é um filme dirigido por Michael Chaves, de A Maldição da Chorana, e tem o roteiro de Aquela Cooper, de Maligno. O filme se passa 4 anos depois do primeiro e conta a história da irmã Irene, que precisa retornar à atividade quando a Valak começa a dar as caras novamente. E o que eu posso dizer sobre esse filme? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu fui assistir esse filme porque estavam falando no Twitter lá, estavam falando em alguns sites que era muito melhor do que o primeiro. E realmente, ele é melhor do que o primeiro filme, mas também porque não, tá ligado? O nível tava muito lá embaixo. Mas esse filme aqui ele não é ruim. Eu gosto da direção do Michael Chaves ali, eu acho legal como ele faz as cenas de tensão, sem muito jumpscares, o que é uma coisa que eu acho maravilhosa em filme. O James Wan, ele é um diretor que sabe fazer isso muito bem, e o Michael Chaves aqui também, eu assisti o filme A Maldição da Chorona, e eu vou comentar um pouco mais pra frente sobre isso, sobre quando eu for falar sobre outro tópico, né? Mas a direção do Michael Chaves na Maldição da Chorona também é bem interessante, ele consegue passar bem essa vibe de terror, essa tensão, né, do filme de terror, que o filme de terror precisa, essa tensão, ele consegue passar muito bem isso, e até algumas cenas que não são de terror, algumas cenas que começam a entrar em outros gêneros ali, né, de filme, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas o Michael Chaves, ele consegue conduzir muito bem todo esse aspecto, né? Então eu acho que a direção do Michael Chaves aqui no filme da Freira 2 é um dos pontos positivos. Tem algumas cenas ali, claro, né, que, né, tem um jumpscare mais idiota ali, que você sabe que vai vir um jumpscare porque a música abaixa, isso é um ponto também bem negativo, a falta de trilha sonora, né? Só pra finalizar essa parte do Michael Chaves, a direção dele é bem interessante, eu gostei bastante da direção dele, a alguns momentos dá uma patinada, mas eu acho que é mais por conta de alguns outros aspectos do filme, né? Não só da direção dele. Como, por exemplo, um aspecto é a trilha sonora do filme. Nada memorável essa trilha sonora. No primeiro filme da Freira, eles têm uma trilha bem interessante ali, uma trilha bem legal, porque quando a Freira aparece, toca aquela música, aquele... sabe? E eu acho que isso é bem legal, assim, ele dá uma carga pra essa tinhosa, tá ligado? Só que aqui nesse filme não tem tanto disso, tá ligado? Não tem uma trilha sonora tão marcante, não tem uma trilha sonora que compõe o resto do filme, que compõe o resto da tensão que o Michael Chaves está tentando passar. Então ele se prejudica demais aqui também. E claro, né, ele não é um James Wan da vida, então ele tava tentando fazer o trabalho dele, só que ele precisava de outros aspectos ali pra ajudar ele. Esse filme quase sempre, ele tem aquele silêncio, sabe? Pré-jumpscares, que vocês devem conhecer bem, que é aquele silêncio que a música toda baixa, aí você sabe que vai vir alguma coisa, de repente, bum, aí vem um jumpscarezão, pá, e tudo mais, tá ligado? Então é basicamente isso, uma coisa que eu não curti também é a trilha sonora do filme. Mas agora já falando da história do filme, que pra mim é um ponto ali que diverge bastante, eu acho que algumas pessoas podem gostar bastante, outras pessoas podem odiar. No meu caso, eu acho que eu tô ali no meio termo, porque eu gostei de algumas coisas, mas tem algumas coisas que me incomodaram bastante. É como eles fazem esse desenrolar da história, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar tanto isso pra não dar muitos spoilers aí pra vocês, eu vou falar mais na segunda parte mesmo, mas basicamente o que eu achei dessa história é que eles tentaram conduzir uma história que não devia ter sido feita, sabe? Por exemplo, a gente tem o primeiro filme da Freira e a gente tem o filme do Invocação do Mal, e aí eles tentaram colocar alguma coisa no meio aqui, e aí isso vai causar alguns problemas no Invocaverso. Eu tenho certeza que isso vai causar alguns problemas, porque a gente podia pensar, tipo, a irmã Irene foi viver a vida dela e tudo mais, só que agora ela tem que voltar. Só que se ela voltou agora, ela vai ter que dar um final pra essa personagem, tá ligado? A mesma coisa do French, vai ter que dar um final pra esses personagens. Então, eu acho que a história, ela é interessante, né? Mas eu acho que ela vai criar vários problemas. É como se você tivesse uma história contada, uma história ali, né, que foi redondinha e tudo mais, só que aí você quer abrir algumas brechas ali, e isso pode prejudicar todo o universo
universo que você já criou. Mas a história ela não é ruim. Ela tem algumas suspensões de descrença ali no meio do filme, né? Então você tem que estar com a cabeça um pouco mais aberta pra entender que aquilo vai acontecer. Até porque é um filme de terror, né? Que tem uma entidade maluca. Então você tem uma cabeça um pouco mais aberta. Você tem que entender que aquilo ali pode acontecer, né? Tipo, nesse universo faz sentido isso acontecer. Só que eu acho que até a suspensão de descrença no final, tem uma cena ali no final que eu acho que ninguém vai conseguir passar por isso sem falar, pô, isso é meio estranho, isso é meio pá, tá ligado? Mas suspensão de descrença ali a gente tem que ter e tudo mais. Agora, respondendo a questão se vale a pena ir no cinema assistir o filme, eu acho que vale se você é fã do filme, do universo do Invocação do Mal, tá ligado? Porque se você não é tão fã do universo do Invocação do Mal, eu acho que você espera sair ali no HBO pra assistir e tudo mais, porque eu não acho que seja um grande filme. Tipo assim, o último filme de terror que eu assisti aí no cinema, o último filme, na real, foi o Fale Comigo, que é um filme de terror que eu acho muito bom, acho excelente ali, eu gosto demais dele, só que, pô, a Freira 2 ela não chega aos pés, sabe? Ele tem uma coisa a mais, ele tem uma história a mais, uma história um pouco mais redonda e tudo mais, enquanto a Freira é só... Ele se apoia bastante no universo de Invocação do Mal pra brilhar, sabe? Porque ele já tem um universo estabelecido, ele já tem muitos filmes ali que são legais, e ele tem uma entidade muito boa que é a Vala, então ele se apoia nesse tipo de coisa pro filme funcionar ali, pro roteiro girar, pra direção do Michael Chaves ser legal e tudo mais. Então eu acho que não é um filme excelente. Se você está pensando aí, pô, eu não quero ir no cinema, mas será que eu vou? Pô, eu aconselho, se você for fã de Invocação do Mal, ir assistir no cinema, né, e tudo mais, mas se você não for tão fã assim, fica em casa ali, guarda seu dinheiro, assiste outra coisa e tudo mais. Mas é só minha opinião, né? Logicamente. Não tô impedindo ninguém de ir no cinema. Pô, vai no cinema, se divirta, né? Eu fui lá pra me divertir também. Achei o filme legalzinho ali, nada demais. Mas ainda assim, legalzinho, melhor do que o primeiro. Então, se vocês quiserem ir, vão, se divirtam, né? E é isso aí. Vamos agora para a parte com spoilers, que eu tenho muita coisa pra falar desse filme aí. Eu tenho coisa pra caramba. Bom, então eu quero falar um pouco mais sobre a direção do Michael Chaves ali. Como eu disse, eu acho que a direção dele é prejudicada em alguns momentos. Eu gosto bastante de como ele faz as cenas de romance. A gente tem ali uma cena de romance, entre aspas, entre o Maurice e acho que é Amy, o nome da mulher, a Susana de Nárnia, tá ligado? Então ele tem esse romance ali, e eu gosto muito dessas cenas. Eu no cinema, eu tava assistindo o filme, e enquanto tinha essa cena deles dois ali, tipo, flertando, eu fiquei dando um sorrisinho, tá ligado? Como se fosse um filme de comédia romântica. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? É um filme de terror, tá ligado? Só que eu tô dando um sorrisinho aí porque eu tô achando fofo. Então o Michael Chaves, ele consegue fazer isso muito bem. Os atores ali também fazem muito bem. Ali a menina que fez a Suzana em Nárnia e o Maurício ali, eles são, mandaram muito bem nessas cenas, gostei bastante, tá ligado? As crianças também mandam muito bem, porque, as crianças gritam, hein? E filme de terror, criança tem que gritar, que aí fica muito bom. Mas enfim, eu gostei bastante da direção do Michael Chaves, só que eu acho que alguns momentos ele poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Eu acho que faltou ali trocar uma ideia com o James Wan, porque em alguns momentos ele consegue criar muito bem essa tensão, mas ele deixa ela passar, sabe? Tipo, ele cria a tensão, só que aí na hora de ganhar o 10 ele desliza um pouquinho, a tensão meio que se quebra ali, a gente fica, nossa, é isso mesmo e tudo mais ali, eu acho que quebra um pouquinho, mas ainda assim ele consegue fazer a gente ter medo da Vala, que é uma coisa bem interessante aí, fazer a gente ter esse medo dessa entidade, né? Como eu queria dizer aí, o que eu queria falar mesmo aqui é sobre a história do filme, porque eu acho que ela é meio bizarra, vamos ser sinceros aqui, eu acho a história meio estranha assim. Eu gosto muito dessa parada de nós, humanos, conseguirmos lutar contra essas entidades, mesmo que seja, tipo, só usando algumas coisas. Então, tipo assim, vamos colocar no contexto aqui. A gente tem toda uma mitologia, a mitologia dos filmes aqui. Não tô falando que é mitologia, eu tô falando só que... Enfim, a gente tem, tipo, uma mitologia grega, tá ligado? Tipo, Percy Jackson. A gente tem uma mitologia grega, aí a gente tem os semideuses, a gente tem os deuses, a gente tem os monstros. Aqui a gente tem a mitologia, a religião cristã, e aí a gente tem as entidades, a gente tem, né, tipo, os padres, a gente tem tudo mais e tudo isso, tá ligado? E eu acho isso bem interessante. Então, no contexto ali da religião cristã, e faz sentido que as pessoas consigam lutar contra essas entidades de algum jeito. E eu sempre quis ver um filme em que os humanos tenham, tipo, poderes mesmo contra essas entidades, porque se tudo isso faz sentido alguns humanos terem poderes por ter a fé muito alta, tá ligado? E tudo mais. Só que tem um problema nisso, tem um problema muito grande nisso. Você tá beirando o galhofa fazendo isso, tá ligado? Na minha visão, você beira o galhofa fazendo isso.
você beira o anime, vamos dizer assim, porque pessoas com poderes contra essas entidades, porque a gente viu muitos filmes como O Exorcista, a gente viu tipo O Exorcista do Papa, tá ligado? Que são filmes em que os humanos, eles têm um poder, mas o poder dele é baseado na fé ali, baseado na Bíblia e blá 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 blá. Então é tipo uma luta de Davi contra Golias. Para você se equiparar a essas entidades, pode ficar um pouco mais galhofa. E eu não acho que a freira, ela fica tão galhofa assim. Só que é meio esquisito, do nada, a irmã Irene despertar esse poder dela ali por ser descendente de Santa Luzia, sabe? Eu acho que, lógico, no primeiro filme a gente já vê que ela tem alguns poderes ali, igual a Lorraine também tem. Ela tem aquele negócio de conseguir ver o futuro, de conseguir sentir algumas coisas, sentir o passado e tudo mais. Eu acho bem interessante isso. Só que aqui ela tá muito overpower, tá ligado? E aí chega naquele final em que elas falam sobre a fé e sei lá, tipo assim, o filme ele constrói isso. Aquela Cooper, ela consegue construir isso, porque ela fala sobre o vinho só se transforma em sangue de Cristo quando nós acreditamos e tudo mais. Só que, tipo, explodir todos aqueles galões, eu acho que é um pouco demais, tá ligado? Eu acho que passou um pouquinho do tom. Eu acho que você tava usando o contexto, tipo assim, se ela tivesse transformado todo o vinho que tivesse lá ao redor delas em negócio ali, tudo bem. Mas explodir todos aqueles galões, eu acho que é um pouco demais, tá ligado? Eu acho que isso é um nível sobrenatural demais. Então, eu acho que isso realmente é um poder. É como se ela estivesse virando um Super Saiyajin, tá ligado? Tipo, ela tá na fase normal, de repente ela vira um Super Saiyajin. Mas tudo bem, com o contexto do filme faz sentido, né, por causa da fé e tudo mais, só que pra mim não achei tão legal, tá ligado? Eu não achei tão legal isso de explodir tanto. Então assim, assistindo o filme na hora, é muito louco, só que parando pra pensar, não faz muito sentido e tudo mais, tá ligado? Mas é aquela coisa, não acho que seja um filme totalmente ruim, eu gosto da história de como eles têm que achar o artefato ali, que é igual, como se fosse o primeiro filme também, tem que achar aquela relíquia lá, que é os olhos de Santa Luzia, e eu acho bem interessante, bem legal. Essa cena eu acho muito boa, que é a cena da Valak pegando os olhos de Santa Luzia e, tipo, colocando os olhos nela mesmo, tá ligado? Eu acho isso muito louco, eu gostei demais dessa cena, o Michael Chaves na direção ali mandou muito bem. A trilha sonora dessa parte também é bem interessante, só que é aquela coisa, eu não lembro da trilha sonora, sabe? Eu acho que no primeiro filme a gente tem uma trilha sonora da Valak que é muito marcante. Aqui nesse segundo filme eles não conseguiram reproduzir isso e tudo mais, sabe? Então, por isso que pra mim ficou esse gosto meio amargo. E só uma última coisa aí que eu falei sobre a suspensão de descrença, que tem algumas cenas ali em específica, né? Por exemplo, como tendo vários assassinatos ali ao longo da Europa e nenhuma autoridade tá se mexendo pra ir ver o que realmente é, sabe? Eu sei que parece ali que são suicídios, só que, pô, tem criança morrendo na França ali e a autoridade tá cagando mole, mas show de bola. E também tem a cena em que a menina tá segurando o artefato e segurando na madeira, sabe? E aí, tipo, isso fica meio estranho, porque como que ela tá segurando? Ela tá segurando com uma mão só, porque não tem como ela segurar o artefato e o negócio, mas é suspensão de descrença, né? Bom, é isso que eu consegui lembrar, né, só de cabeça aqui. Quando o filme sair no HBO Max, eu assisto ele de novo, trago um vídeo um pouco mais detalhado falando sobre outras coisas pra vocês, só que de cabeça foi isso que eu consegui lembrar. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que o YouTube entende que esse conteúdo é muito legal, recomenda para outras pessoas e aí mais pessoas conhecem aqui meu trabalho e me ajuda bastante, sem contar que é uma métrica bem interessante para saber que vocês estão curtindo. Também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos aqui de filmes de terror e de diversos outros assuntos da cultura pop. Também confiram os outros vídeos do canal, que tem bastante coisa interessante, inclusive tem a saga aí do Invocaverso, que tá bem interessante aí, a cronologia completa pra vocês. Comentem o que vocês acharam do filme e também o que acharam do vídeo aí, pra gente ter essa conversa bacana, pra eu saber no que eu preciso melhorar ou não. Confiram a descrição desse vídeo, compartilha também com quem vocês acham que possa vir a ser interessante, e é isso, muito obrigado e até a próxima crítica de filme.